Bom dia, oficialmente. Bom dia. Muito obrigada por estarem aqui. Domingo eu sei que é mais difícil. Obrigada às meninas que estavam lá com a gente, também estão cansadas e estão aqui. Obrigada mesmo. Mas Deus, saiba que Deus está vendo o esforço de cada uma, independente da gente que estava na convenção ou não, todas, todas. Deus está vendo o esforço de todas nós. Então, obrigada mais uma vez. E já que nós estamos falando de mulheres, em Provérbios 14, Salomão ele já começa falando sobre a mulher virtuosa. Já é a segunda vez que Salomão fala da mulher sábia, da mulher virtuosa. No último dia, em Provérbios 31, a gente vai falar só dela. Salomão ele separa um capítulo só para falar da mulher virtuosa e quais são as características da mulher virtuosa. Mas no primeiro versículo ele já fala: a mulher sábia constrói o seu lar. Mas a que não tem juízo o destrói com as suas próprias mãos. A mulher sábia edifica o seu lar. A tola destrói ele com as suas próprias mãos. Ou seja, o futuro das nossas famílias está nas nossas mãos. Está nas mãos da mulher. Então é o nosso papel edificar. Na Bíblia, a palavra edificar, ela significa construir. Ela significa levantar, engrandecer, fazer crescer. É uma das palavras mais usadas na Bíblia, a palavra edificar. Então, construir um lar, construir uma casa, ele deve ser uma construção sobre a rocha. Uma construção de um lar na rocha é quando você faz isso quando você exerce o papel de uma mulher sábia, que não só ouve, mas que coloca em prática tudo o que ela aprendeu sobre ser uma mulher virtuosa. Agora, diferente disso, uma mulher que não entende isso, ela faz o papel de uma mulher louca, uma mulher tola, segundo o que, usando as palavras de Provérbios. E fazendo isso, ela acaba minando e destruindo a sua própria família. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil exercer o papel de uma mulher virtuosa. Leva tempo, leva paciência. Assim como a sabedoria, a gente sabe que para você adquirir esse atributo leva tempo, é um processo. E eu estava até estudando ontem sobre isso, tem uma expressão que fala que a mulher virtuosa, ela não busca a perfeição, ela não busca ser perfeita, ela busca ser o mais autêntica possível, ela busca ser ela mesma, fazendo o seu papel da melhor maneira, com sabedoria. Então, força, sabedoria e autenticidade são os principais atributos da mulher virtuosa. Força, sabedoria e autenticidade, porque a mulher virtuosa não busca ser perfeita, ela busca ser ela mesma e dar o seu melhor a todo momento. Mas a gente vai ver mais sobre os atributos da mulher virtuosa em Provérbios 31 no último dia. O segundo, quem é honesto mostra que teme o Senhor, mas a pessoa que se desvia dos caminhos do Senhor o está desprezando. Meu Deus. Quem teme o Senhor pratica o significado dessa expressão. A gente já sabe o que significa isso, temer a Deus. Mas uma pessoa que é honesta sabe o significado e pratica. Ela não só sabe o que essa expressão representa, ela pratica. Né? Temer a Deus, não fazer nada que você não faria se estivesse na frente de Jesus. É a melhor maneira de descrever o temor do Senhor, é isso, porque assim você entende que temer a Deus é o dever de obediência a Ele, o respeito a Ele, ter Ele como soberano na sua vida.
Automaticamente acreditando nisso e praticando isso, você não tem outro caminho senão ser uma pessoa honesta. Porque quem se desvia do Senhor está desviando desse princípio. Está desviando os princípios de Deus. E quem está desviando os princípios de Deus não está levando Deus a sério. E se não está levando Deus a sério, está desprezando o próprio Deus. Que forte. 3. O tolo orgulhoso sofre por causa das coisas que diz, mas os sábios são protegidos pelas suas próprias palavras. A pessoa orgulhosa, ela é comandada pelas suas próprias emoções. A pessoa orgulhosa, ela é comandada pelas ações e não comanda as emoções. É o contrário. Ela fala sem pensar, ela causa contenda e depois, só que depois ela vai ter que conviver com as consequências negativas que isso gera. E vai acabar sofrendo pelas brigas que ela mesma causou, pelos laços que ela desfez, pelos negócios, pelos relacionamentos, pela família. Agora, a pessoa que é sábia, ela não corre esse risco. Ela tem toda a sua vida pela frente, ela tem todas as suas relações preservadas. Então, ela regula as suas palavras, ela fica em silêncio quando é necessário. Agora, na própria conversa do perverso, ele atrai o próprio castigo. Na própria lábia dele, ele já está atraindo o castigo dele. Porque com a boca dele já vem o castigo junto. Agora, a boca do sábio, com ela vem a proteção. Porque a proteção do sábio está na própria língua dele. Ó, o 4. Quem não põe um animal para puxar o arado, colhe bem pouco. Mas aquele que põe, colhe muito. Tem uma versão que fala: não havendo bois, o celeiro fica vazio, porque por intermédio da força do boi vem a colheita. Tem outra versão que fala: se não existe bois, o seu celeiro fica limpo. O que que isso significa? Se não tem boi, seu celeiro vai ficar limpo, porque o boi ele faz sujeira, você não vai ter que limpar. Só que se você está disposto a limpar a sujeira que o boi faz, com esse trabalho vai vir a recompensa também que o boi proporciona quando ele puxa o arado e se prepara para o plantio, porque você vai colher. Ou seja, toda colheita tem um preço. Além disso, se você observar bem, uma outra interpretação que a gente pode fazer é que quando você compra um animal para puxar o arado, você está fazendo um investimento, não é uma despesa. Ao contrário do que uma outra pessoa poderia pensar. Ah, eu vou comprar, ele vai sujar, vou ter que limpar. Não, mas espera aí. Não é um investimento, não é uma despesa, não é um trabalho que você está fazendo de limpar, é um investimento. Porque se você coloca um animal para puxar o arado, você vai colher muito mais do que você colheria se você não tivesse ele. O seu investimento vai retornar e você ainda vai lucrar muito mais. Ou seja, isso nos faz refletir para quantas vezes em nossas vidas a gente recusa um investimento porque a gente acha que ele é uma despesa, mas ele é um investimento. Na verdade, é a gente que não está pensando a longo prazo. É a gente que não está querendo abrir mão do dinheiro com medo e pensando na situação imediata. Só que quantas situações da nossa vida são investimentos para que a gente colha lá no futuro? Muito mais. Ao 5. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa diz muitas mentiras. Se a testemunha falsa, ela mente sobre o testemunho, que é um acontecimento único, pontual, imagine que ela não faz com o resto das coisas, ela vai mentir sobre tudo. Quem zomba de tudo quer ser sábio e não consegue, mas quem tem juízo aprende com facilidade. A sabedoria, ela só deixa encontrar por quem merece ela. 7. Afaste-se das pessoas sem juízo,
Porque gente assim não tem nada para ensinar. Esse versículo ele fala do poder da ambiência, o quanto é importante a gente encontrar e a gente estar em roda de pessoas que têm os mesmos princípios e os mesmos valores que você tem, ou que pelo menos você quer ter. Porque as pessoas que você convive, elas influenciam nas suas decisões, elas influenciam no seu jeito de ser. Você não pode se comparar com elas, mas você pode se inspirar nelas. Então, esteja ao lado das pessoas que têm a vida que você quer ter, para que você não se inspire nas pessoas erradas, das quais não tem absolutamente nada para ensinar, tão pouco para inspirar. Agora, imagina o que acontece quando você convive com uma pessoa próspera. Uma pessoa que só sonha com algo, aliás, como que eu vou explicar? Você só sonha com alguma coisa que um dia uma pessoa conquistou. Já pararam para pensar isso? Se você sonha com alguma coisa, é porque você tem referência. Porque você não consegue sonhar com uma coisa que você nunca viu. E se você sonha com alguma coisa que já aconteceu, alguém já fez essa coisa. Então busque sonhar com pessoas de referência. Se você sonha em comprar um carro legal, com certeza você já viu o dono do carro. Ou com certeza você já andou nesse carro com essa pessoa. Então esteja ao lado dessas pessoas que têm o que te ensinar, que te fazem sonhar com coisas boas. E é por isso ainda que o versículo fala, ó, as pessoas assim não têm nada para ensinar. As pessoas que não têm juízo. Então, como que se a gente vai estar ao lado de pessoas que não têm juízo, a gente vai passar a sonhar com o que elas sonham. Será que é o que a gente quer? Será mesmo que é o que a gente quer? Será mesmo que é esse tipo de referência que a gente quer? A gente tem que começar a se perguntar. 8. Por que será que a pessoa ajuizada é sábia? É porque ela sabe o que faz. Por que será que o tolo não tem juízo? É porque ele apenas pensa que sabe o que faz. Acho que é maravilhoso, não precisa nem de explicação. É impressionante, é impressionante. O tolo, ele acha que sabe. A pessoa sabe, ela sabe que sabe. E por isso muitas vezes ela fica em silêncio. A gente adora ficar julgando o caminho dos outros, ficar falando, falando, falando e ficar sem juízo. Só que a gente não sabe discernir o nosso próprio caminho. A Bíblia está falando, dê conta do seu próprio caminho, seja sábio. Porque do outro caminho o outro cuida. Cada um tem o seu. 9. Os tolos pecam e não se importam, mas os bons querem ser perdoados. Quem é tolo comete pecado e não tá nem aí, porque não entende a seriedade do pecado. Não entende a seriedade do pedir perdão. Agora, quando você é sábio, peca, você sabe a seriedade do pedir perdão. Quando você peca, não pede perdão. Quando você peca uma vez, insiste no erro, repetidas vezes, vive uma vida de iniquidade, você não tem a mínima você não tem a mínima consciência que Deus está do seu lado a todo momento. Porque se você tivesse consciência de que Deus está do seu lado a todo momento, você não repetiria no erro. Ou você pecaria e pediria perdão. Esse é o problema do tolo, ele não entende isso, ele não entende que o pedir perdão é sobre a sua salvação. Mal sabe ele que ele não pede nem perdão, não vai ser salvo. Não aceita Deus no seu coração.
Só que o sábio não, ele sabe exatamente o que ele faz. Ele sabe exatamente que ele tem que pedir perdão. Ele sabe o que tem que ser feito e o grau da importância das suas atitudes, principalmente da atitude de pedir perdão. Porque as atitudes dele moldam o futuro dele. Só que o mais interessante é que ele sabe que o futuro dele não é aqui nessa terra. Que aqui é só uma atribuição temporária, é uma passagem temporária para o futuro de verdade que não é aqui, que é após a morte. É lá que tudo começa. Por isso é que ele pede perdão. Por isso que ele sabe da importância da gente ser salvo ou da gente não ser. Os bons, eles querem obter o perdão de Deus porque eles submetem a sua vida a Deus. O tolo não. Ele não tem nem para quem pedir perdão, porque a vida dele não é entregue a Deus. 10. Só você conhece a sua própria Opa! Só você conhece a sua própria amargura. E você também não pode repartir a sua alegria com os estranhos. Cuidado com quem você está dividindo a sua vida. Cuidado com quem você está dividindo as suas tristezas. E cuidado com quem você está celebrando as suas alegrias. Você só deve celebrar com quem pagou o preço junto com você. Você não precisa fechar o seu coração para todo mundo, só que você tem que tomar cuidado com quem você está selecionando, para dividir as suas tristezas e para celebrar suas vitórias junto com você. A casa dos maus será destruída, mas a cabana dos bons continua de pé, tem raízes. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. Cuidado com aquele caminho que parece certo, porque aquele caminho que parece certo, o nome já fala, parece, mas não é. Ele te engana. Ele precisa te ludibriar para você cair, para você entrar na porta. A pessoa, ela precisa te ludibriar com palavras para que você caia e se encante. Por isso que ele parece certo, só que ele está longe disso. 13. O sorriso pode esconder a tristeza. Quando a felicidade vai embora, a tristeza já chegou. Ou seja, cuide do seu interior, do seu processo de cura. Quantas pessoas estão sorrindo por fora, chorando por dentro? Só que veja bem, parte de ser uma pessoa sábia é ser feliz, não é? A gente aprendeu sobre isso. E se parte de ser uma pessoa sábia é ser feliz, a gente não pode ser feliz só por fora, a gente tem que ser feliz por inteiro, por dentro e por fora. Então, esse versículo fala para que a gente busque a felicidade por inteiro. Ela deve ser por completo, porque Deus, ele te quer por inteiro. Ele não quer só metade de você. Ele não quer só metade da sua felicidade. Ele quer você por verdadeiro. 16. Quem tem juízo. Eu tô certo? Não, não li o 14, né? Os maus terão o que merecem. Desculpa, gente. Ó, os maus vão ter o que merecem, mas os bons vão ser recompensados pelos que fazem. A pessoa simples acredita em tudo, mas quem tem juízo está sempre prevenido. Gente, um pouquinho de malícia é necessário nos relacionamentos interpessoais. É importante, porque a malícia ela te aguça, ela te alerta para o perigo dos relacionamentos, das coisas ruins, dos interesseiros. Se você não previne com um pouquinho de malícia, você entra no caminho do mal. Incauto é aquela pessoa desconfiada. E ser uma pessoa, um incauto, uma pessoa desconfiada, de certa forma e um pouquinho é interessante, porque é aquela pessoa que, se ele é incauto, desconfiado, ele não acredita na primeira informação que ele recebe. Ele pesquisa primeiro, para depois tomar uma atitude. Então é importante a gente ter esse tipo de dosagem. Quem tem juízo, toma cuidado, a fim de não se meter em dificuldades, mas o tolo é descuidado e age sem pensar, a mesma coisa. Agora o 17, quem se zanga facilmente faz coisas tolas,
mas o sábio permanece calmo. Quem se zanga fácil perde acontecimentos da vida, perde momentos, perde relações, perde pessoas, perde negócios, conquistas, perde de dar risada, perde de ser alegre, perde tanta coisa por um único motivo. Essa pessoa ela prefere ficar com o próprio orgulho. Só que não vale a pena ficar com o próprio orgulho, porque você perde tanta coisa. Você perde de sorrir, porque a vida tá passando e você nem vê. Você perde o sorriso porque a vida passa, você não vê. Você chora, aí amanhã você vai se arrepender. Você não diz um eu te amo, aí amanhã a pessoa que você deveria dizer isso pode nem estar aqui. Você se zanga fácil e faz mal para a sua própria saúde. Quem é sábio sabe não se estressar. Porque sabe que não adianta de nada, se estressar só atrapalha. Principalmente se você se zangar com uma pessoa que você tem que conviver. Porque você vai ter que refazer o laço com essa pessoa, porque você vai precisar se relacionar todos os dias com ela. Então, é aquela história: o mesmo trabalho de você ficar bravo é o mesmo trabalho de você não ficar e refazer o laço. Ao 18, os tolos recebem o que sua tolice merece, mas os ajuizados são recompensados com o conhecimento. O tolo recebe o que ele planta. Se ele planta maldade, ele vai colher maldade. Só que o sábio não. A recompensa dos sábios é sempre conhecimento e cada vez mais, e assim ele vai acumulando conquistas. Os maus terão que respeitar os bons e pedir humildemente a sua ajuda. É aquele famoso tudo que vai, volta. Um dia aquela pessoa que te fez mal vai ser aquela pessoa que vai ter que te pedir ajuda. Porque você fez o certo, você permaneceu fiel aos seus princípios. A justiça, então, ela vai ser feita. E Deus é tão perfeito que ele vai fazer com que aquela pessoa que te fez mal, ela que tem que te pedir ajuda depois. Ela que tem que colocar o rabo entre as pernas, esvaziar o ego dela e pedir ajuda para você. Como se não bastasse ele ter que se esvaziar do ego e pedir ajuda, ele poderia pedir ajuda para qualquer outra pessoa, mas Deus vai fazer essa pessoa pedir ajuda para você. O pobre é desprezado até pelo seu vizinho, mas o rico tem muitos amigos. É um versículo, de certa forma, polêmico novamente, porque se a gente não interpreta direito, a gente vai entender que ser pobre, tudo que é pobre é errado, a gente tem que ficar longe disso. Calma, peraí. Não é que ser o pobre ele é ruim, ele não vai ter salvação, que o pobre é uma pessoa má, não é isso. Mas aqui está falando que muitos são pobres porque eles escolhem estar pobres, eles escolhem estar nesse caminho. Consequentemente, eles não vão adquirir conhecimento, porque eles não têm ambição, eles não têm sonhos. E justamente por não ter esse conhecimento para oferecer, não ter essas experiências, não estar nos lugares onde o conhecimento está, as pessoas às vezes acabam desprezando o pobre. E até o vizinho dele, ou seja, a pessoa que ele convive, que está do lado dele, o despreza, ao contrário dos ricos, que têm muitos amigos porque eles têm ambição, eles têm conhecimento para oferecer, e não é só rico de riqueza, rico financeiro, mas eles têm mentalidade, eles têm princípios, eles têm conhecimento. Então as pessoas não desprezam esse tipo de pessoas porque elas querem estar perto desse tipo de pessoa, elas querem absorver o conhecimento delas. A pessoa que ela está na pobreza, ela ainda não está dando certo. Mas todo mundo tem essa chance de dar certo. E ela pode chegar a ter um dia se ela decidir, para que ela não seja desprezada pelo conhecimento que ela não tem. Então, Salomão primeiro fala do motivo pelo qual os pobres, alguns são desprezados. Aí ele vem no 21 e justifica, né? E ele se justifica o porquê. Ó. E falando assim, ó, desprezar os outros é pecado, mas aquele que faz o bem aos pobres é feliz. Ou seja, ele fala primeiro o porquê os pobres são desprezados.
Só que depois ele continua falando, mas não significa que quem despreza está cometendo, está fazendo uma coisa certa, está cometendo pecado. Então, pera lá. Tem os dois lados e os dois lados, de certa forma, estão errados. Porque não significa que os que desprezam os pobres estão certos, eles cometem pecado. Você nunca vai estar certo por desprezar outra pessoa. Então, nunca despreze, nunca menospreze absolutamente ninguém, porque ninguém é superior a ninguém. Ninguém tem o direito de achar alguma coisa sobre alguém. Só Deus julga. A gente não tem esse direito de menosprezar, porque se a gente menospreza, a gente acha que a gente está numa posição de superioridade e a gente não tá. A gente não tem absolutamente nada de superior a ninguém, a não ser a Deus. Quem trabalha para o bem ganha confiança e respeito dos outros. Só que quem trabalha para o mal está cometendo um erro. Quem trabalha para a bondade ganha reconhecimento e respeito das pessoas. Agora, quem trabalha para o mal não ganha nada além do erro. 23. Quem trabalha tem com o que conviver, mas quem só conversa passa necessidade. Olha que interessante, não basta só falar, você tem que agir, você tem que se movimentar. Visão sem ação é só um sonho. Deus só coloca o chão porque você coloca os seus pés. E se você coloca os seus pés, significa que você se movimentou. Então Deus quer a tua atuação. Ele quer te encontrar no meio do caminho. O problema de muitos é que, para se movimentar, eles vão ter que sair da zona de conforto. Só que a zona de conforto ela é quentinha. Ela te engana para você ficar nela, porque ela sabe que se você sair dela, você vai evoluir. Esse é o problema. Olha só, não parece as mentorias que a gente recebe de desenvolvimento pessoal, de liderança, esquecendo a parte espiritual. Isso aqui é exatamente as mentorias que a gente está acostumado, só que isso daqui, ó, é a Bíblia. Olha que interessante. Aqui tem todas as respostas que você precisa, gente. A gente está cada vez mais se dando conta disso, a cada leitura, a cada versículo que passa. Ao 24. Os sábios são recompensados com riquezas, mas a recompensa do tolo são as suas próprias tolices. 25. A testemunha que diz a verdade pode salvar vidas, mas a que diz mentiras é traidora. Pode, a testemunha que diz a verdade pode salvar a vida. Você quer ser responsável por. Aliás, você quer ser responsável, você quer ser visto como uma pessoa traidora ou como uma pessoa que salva vidas? Se você quer ser visto como uma pessoa que salva vidas, você só precisa falar a verdade. Quando você vir um fato, quando você presenciar um fato, o confirme com a verdade, não com a mentira. Porque o preço da mentira ele pode ser caro. Só que quando você vivencia uma coisa, alguém te pergunta se você viu algo, se você presenciou algo e você confirma com a verdade, além de você fazer o bem para si mesmo, além de você ganhar um tijolinho no céu porque você não mentiu, você pode salvar o destino de alguém com a sua verdade. E será que você quer ser responsável por confirmar uma coisa que você não viu, mentir, e talvez não salvar uma vida, condenar ela? Eu acho que não. Isso nos ensina muito a não meter o nariz numa fofoca ou num acontecimento sobre a vida de alguém que a gente não viu, que a gente não presenciou. Só que às vezes a gente se intromete porque a gente está numa roda e as pessoas estão falando. Aí vem alguém e pergunta, só porque você tá na roda, tá todo mundo falando, você fala, é verdade, é verdade, é verdade. Sabe quando você fala, é verdade, isso aconteceu sem nem presenciar, sem nem saber, só porque você estava numa roda? É isso. Esse versículo tá falando disso. Mas se você não viu, se você não presenciou, não se intrometa. Porque você não tem propriedade para dizer uma coisa que você não viu, que você não presenciou. Porque, mas ao contrário disso, se você viu, se você presenciou, seja a primeira a confirmar a verdade, porque isso pode salvar uma vida. Agora, se você faz um contrário, você pode condenar ela.
26. No temor ao Senhor, o homem encontra um forte apoio e também segurança para a sua família. O significado de temer a Deus a gente já sabe. Só aqui Salomão já fala que temer a Deus você não beneficia só a si mesmo. Só que você abençoa também a sua própria família. Ou seja, quando você teme o Senhor, além de ser um princípio da sabedoria, além de você se beneficiar, você está abençoando a sua família também. Quando você teme ao Senhor. E no 27 ele fala, ó, ele continua falando outro benefício do temor do Senhor, porque o temor do Senhor é uma fonte de vida e ajuda a evitar armadilhas da morte. Ou seja, o temor do Senhor é um princípio da sabedoria. O temor ao Senhor te ajuda e abençoa a sua família. Agora ele fala que o temor do Senhor, ele é fonte, ele é benefício. Ele compara o temor do Senhor como uma fonte. Por quê? Porque fonte é um lugar onde você pode buscar. E você vai ter certeza que uma fonte, ela lembra a gente, o que que lembra quando a gente pensa numa fonte? A gente lembra de abundância. Então, uma fonte, por exemplo, de água, é como se fosse a fonte do temor de Deus, uma fonte de água. Você busca água quando você tem sede. E assim deve ser o seu amor em Cristo. Você tem que ter sede desse amor. Quando você tiver sede em água, quando você tiver sede do amor de Deus, você vai se saciar, você vai buscar Ele para te saciar. E essa fonte nunca acaba. A fonte que é Jesus, ela está transbordando águas purificadoras. Nunca vai deixar você passar sede. Ela vai te dar vida prolongada e vida em abundância. Isso é viver segundo o temor de Deus, que é fonte para nós. Agora o 28. A grandeza de um rei depende do número de pessoas que ele governa. Sem elas, ele não é nada. Sem elas, ele não é nada. Pessoas precisam de pessoas. Não tem jeito. Até mesmo os governantes. Aliás, principalmente os governantes. Principalmente os líderes. Não tem como você governar sem pessoas, porque quando você governa, quando você lidera alguém, não algo. E se você lidera alguém, você lidera alguma pessoa. Esse alguém são pessoas. E quanto maior o número de pessoas que você lidera, maior é o governante. Ou seja, a liderança do governante, a boa liderança do governante é determinada pelo número de pessoas que ele governa. Porque quanto maior o número de pessoas, significa que essas pessoas elas aderiram às suas ideias, aos seus valores, aos seus ideais, ao que essa pessoa representa, ao grau de influência que ela exerce sobre essas pessoas. Agora olha o 29. A pessoa que se mantém calma é sábia, mas a que facilmente perde a calma mostra que não tem juízo. A paz de espírito dá saúde ao corpo, mas a inveja destrói como o câncer. A paz traz saúde para o seu corpo físico, para sua mente, diferente da inveja que corrói você por dentro, como se fosse um câncer que se espalha. Quem persegue os pobres insulta a Deus. De novo, ó, porque Deus fez os pobres e por isso insulta a Deus. Mas quem é bom, para eles honra a Deus. A maldade leva os maus à desgraça, mas a honestidade protege os bons. Quem faz o bem tem proteção. Não fica longe da tempestade, mas fica protegido dela. No coração das pessoas sensatas mora a sabedoria, mas os tolos não a conhecem. No coração das pessoas sensatas mora a sabedoria. Porque a pessoa sensata, a pessoa com juízo, ela convive com a sabedoria.
Por isso que fala mora. Você mora com a pessoa, se você mora com uma pessoa, você convive com ela. Você tem um relacionamento com ela. E se você tem um relacionamento com ela, você conhece ela. Consequentemente, você vai ser uma pessoa que tem juízo. Você conhece, você tem relacionamento. Agora, o que é que acontece com os tolos? Eles não conhecem, porque para conhecer tem que conviver. Os tolos não convivem com a sabedoria. Porque para conviver tem que criar um laço com ela. O tolo não quer criar um laço com a sabedoria, porque vai ter que praticar os ensinamentos dela. É justamente por isso. 34. A justiça engrandece um povo, mas o pecado é uma desgraça para qualquer nação. O pecado nunca vai deixar de ser uma coisa boa. Nem para uma só pessoa, tampouco para uma nação inteira. Agora, a justiça engrandece toda uma nação. E por último, os reis compensam os servidores competentes, mas castigam os que não agem bem. Gente, olha a quantidade novamente de conselhos que a gente recebe. Então, se vale hoje um conselho para você, é que você leia de novo esse capítulo, leia de novo e sinta qual versículo mais falou com você. Leia de novo e você vai sentir, esse aqui pegou no meu coração, esse aqui bateu como flecha no meu coração. É exatamente esse, então, que você tem que ler, reler, escrever e praticar. Porque aqui ele está falando uma quantidade de conselhos para nós. Um dos que mais me toca aqui, que sempre foi carregado junto comigo por um ensinamento que meu pai me deu, é a gente não menosprezar ninguém. Principalmente os pobres, ele coloca aqui os pobres. Mas eu acho que vale para todas as pessoas. Porque quando a gente menospreza, significa que a gente se sente na posição de quem é superior. E eu acho não, e nós não somos superiores a ninguém, a absolutamente ninguém. Mesmo a pessoa que é mais sábia, mesmo a pessoa que tem mais conhecimento. Você não é superior a ninguém. Tudo você aprende com todo mundo. Então abaixa a bola aí, coloca o rabinho entre as pernas e aprenda com as pessoas. Tá bom? Que Deus abençoe o dia de vocês. Tentem depois fazer essa dica que eu falei em ler novamente os versículos e escrever num papel aquele que mais tocou no seu coração. Deus abençoe vocês. Amo vocês. Até amanhã. Pode dormir, Thali. Pode dormir, Thali. Aproveita, gente, para descansar. Hoje vamos voltar para a cama mesmo. Descansa. Domingo foi feito para descansar. Se você planejou descansar no dia de hoje, você também foi produtivo. Faz parte da produtividade descansar também. Beijo. Amo vocês, galera.